Tão de boa? Espero que sim. Deve Gust na voz, mais uma vez aqui. Hoje eu vou trazer uma proposta de vídeo um pouco diferente do que eu estava trazendo, né? Vou trazer uma proposta de vídeo. Eu tinha comentado, né? Nós estava na passada, se eu não me engano, que eu postei foi um projeto de React assim com lojas celulares. Mas dessa vez eu vou abordar um pouquinho o tema de Redux, né? De armazenamento de dados, né, no Redux. Por quê? Quando a gente está usando o React, né, a gente tem um problema que chama prop driving, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas é tipo assim. A tradução é tipo escavação de props. Por exemplo, você precisa compartilhar um componente por exemplo, para um neto do componente que você está. Por exemplo, do componente pai. Aí você vai ter que passar para o componente filho, né, para o componente filho do filho. Isso aí começa a dar um trabalho, né, quando você começa a passar muitas props. E para resolver isso aí, normalmente, a gente usa o Redux, né. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem para deixar mais claro. Prop. Deixa eu ver. Redux problem. Aqui, ó. Tipo assim. Não, isso aqui é a forma que o Redux funciona, tá? O Redux funciona da seguinte forma, ó. Você vê que todos os componentes, eles compartilham do mesmo estado global. Ou seja, se você tem uma página de login aqui, e aqui uma página de about, por exemplo, tipo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa página de about, ela consegue ter acesso às informações que você salvou na Store, por exemplo, na página de login. Ou numa página eventual de compras. Tudo que está salvo no seu Store é compartilhado para todos os componentes. Por isso que usar o Redux é uma coisa muito, digamos que, não é revolucionária a palavra, é muito simples. A verdade é essa, ele permite que todos os componentes eles tenham o mesmo estado. Então depois que você aprende a configurar, torna uma coisa muito simples para você, né? Ajuda muito. E eu trouxe um projetinho, que é o que? A gente vai usar o Redux para fazer um tudo. Né, um to-do. É bem simples, é só para treinar um pouco de Redux mesmo, né, apresentar para vocês primeiramente. Onde a gente vai poder adicionar uma tarefa, adicionando, tá? E aí a gente tem duas opções, a gente ou exclui essa tarefa, ou a gente pode editar essa tarefa. Aqui, ó, editando a tarefa. Repare que o botão aqui ele não está mais add task, ele mudou para edit, porém quando eu clico, ele volta para add task, né? E a gente vai desenvolver esse projeto agora, né? Usando aí então o nosso Redux, né? E também o nosso React, claro. Eu dei aqui um npm, né? npx, na verdade, create React app. Criei um arquivinho básico, ainda não fiz nada. Vamos começar do zero, né? Eu vou fechar isso aqui por enquanto. Vou fechar a minha outra página aqui do VS Code. Que é a página do projeto. E vamos, né, começar a fazer isso aí. Eu vou dar um npm start aqui. Já que eu estou na main. E, tipo assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai usar Redux. O Redux, ele não vem junto com o React. A gente tem que instalar ele. Como que a gente faz isso? Através do comando npm redux, né? npm install redux. npm redux. Mas tipo assim, como a gente vai mexer com o Redux, para conectar o React no Redux, a gente também precisa do React Redux, que é o que permite a gente conectar o que a gente criou no Redux com o que a gente tem no React. A gente conectar, né, os nossos componentes, por exemplo, com a Store, e várias outras funções. A gente vai precisar desse React Redux para conectar o Redux com o React. É basicamente isso. Então vamos instalar ele aqui. É rapidinho, a instalação dele é bem tranquila. E beleza. Quando a gente... Opa, eu acho que eu instalei na pasta errada. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu excluir isso aqui. Vamos entrar na pasta. E agora sim, aplicar aquele comando. Boa. Beleza. Deixa eu deixar essa parte aqui menor, que a gente não vai usar agora. Deixa essa parte do código bem evidente. Isso. Quando a gente está mexendo com Redux, eu gosto sempre primeiro de criar a nossa parte da Store, da configuração.
Tá, então primeiro vamos configurar o nosso Redux, né? Então vamos lá. Eu costumo criar uma pasta Store aqui. Opa, na verdade não aqui. Dentro do SRC, eu crio uma pasta Store. Dentro dela, a gente pode ter algumas coisas aí do Redux, que são Actions e os Reducers. Tipo assim. Eu vou fazer hoje um vídeo um pouco mais fluido, tá? Mas caso vocês queiram eu ensinar tipo do zero mesmo o Redux, eu posso fazer um próximo vídeo, mas agora vai ser um pouco mais fluido, mostrando mais o funcionamento e o problema que como eu posso dizer, que o Redux resolve, né? Na verdade aqui a gente nem vai ver muito problema, mas vai ver, né, que como usá-lo basicamente, né? Beleza. Basicamente é o seguinte, a gente tem a nossa store que a gente tem que ter um index.js, onde a gente vai fazer o seguinte. Tem uma função do próprio Redux que ela se chama, deixa eu pegar aqui from Redux, que ela se chama createStore. Porém, como ela está meio depreciada, tá vendo que ela fica com um risquinho? Para a gente eliminar esse risquinho chato, a gente importa a LegacyStore, que é a mesma coisa que a createStore, e a gente usa ela como a createStore. Ou seja, eu estou pegando essa função e renomeando para createStore, tá? Então vamos lá. O que mais eu posso utilizar que pode me ajudar? Tem uma ferramenta que permite a gente ver o Redux no navegador, né? A Store salva o nosso state, digamos assim, entre aspas, salvo. A gente consegue ver no navegador. A gente instala ela através do comando npm redux devtools extension. Esse comandinho aqui. Então vou instalar ela, que a gente vai usar. E eu vou importar ela. Composite with DevTools. Ela tá aqui. Composite. Não. Vou ter que pegar ela aqui. From Redux DevTools Extension. Beleza. Composite with DevTools. E aí a gente cria a nossa store. Vai colocar const store. É igual a create store. Como primeiro parâmetro da store a gente tem um reducer. Eu vou deixar assim. O reducer é nada mais nada menos que uma função que ela atualiza o nosso estado através dessas actions aqui, tá? Vai ficar mais claro para frente, mas por enquanto, como ele é uma função e eu ainda não tenho esse reducer criado, eu vou deixar uma função anônima, tá? Simplesmente assim. E como segundo parâmetro eu passo aquela extensão que eu falei para vocês. Para funcionar aquela extensão para a gente poder ver no navegador, você tem que colocar ela aqui e chamar, que ela é tipo uma função. Então se a gente recarrega aqui agora, opa, cliquei errado. Vem aqui no Redux. Aqui ele está mostrando que nosso state é undefined porque a gente ainda não criou nada. Mas ó, a gente já tem acesso. Tá vendo aqui a parte de actions, a parte do estado. É que vai ficar undefined mesmo porque a gente ainda não criou. Mas a gente já está conseguindo ver, entre aspas, né, o nosso state. Na verdade vai dar para ver mais para frente, ainda não. Mas já está conectado, digamos assim, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora, Gustavo? Agora eu vou falar um pouco para vocês das actions, tá bom? Vamos lá. Eu vou criar um index.js. Não quero confundir agora, então não vou criar os actions type aqui dentro mesmo, tá? Actions types é basicamente assim. Lá no Reducer a gente vai usar switch. Então a gente vai colocar assim. Case add task, por exemplo, faça isso. Caso for remove task, faça aquilo. E esses casos, eles são feitos com strings. Então a gente costuma salvar essas strings em uma variável para a gente não errar. Como assim, Gustavo? Suponha que você chegou aqui, ó. Você colocou lá no seu Reducer. Caso remove task. Aí vamos supor que na action, quando você foi... Tá vendo ali que eu já errei sem querer? Aí na action você foi lá e colocou certo. Você colocou action para remove task. Tá vendo que tá diferente? Então já daria um problema. O que a gente costuma fazer? Salvar esses nomes em variáveis, para não ter esse problema. Aqui eu vou exportar ele direto, mas mais pra frente vocês vão entender porque eu estou exportando. Mas agora desconsidera. Ó, vou add task ser igual a add task. Ou seja, eu só criei uma constante para salvar aquela string. Bem simples, tá? Vou fazer isso para... Aqui tipo assim. Esses caras aqui vão ser os tipos das ações que elas vai ser possível fazer. Eu não mostrei para vocês que tinha 3 ações possíveis lá no começo? Ele pode adicionar, ele pode remover ou ele pode editar. Então eu vou criar, né, cada tipo de action para isso.
Então agora só falta o de editar. Edit task. Isso é igual a edit task. Agora eu vou começar a criação das nossas actions. Quando a gente vai criar as nossas actions, a gente vai criar actions que tem esses tipos aqui. Como assim, Gustavo? Por exemplo, ó, action add task. Aí você tem que pensar em como vai funcionar essa action que você está fazendo. Mais para frente nós vamos ver, essa action ela vai ser enviada lá para o nosso componente que a gente vai criar. Lá, por exemplo, o to-do. Imagina que a gente vai criar um to-do. Então, a gente vai poder ter acesso a essa add task aqui, por exemplo. Entendeu? E a gente vai poder usar ela para salvar coisas lá no nosso Reducer. Se a gente quer adicionar uma task, vocês concordam que eu tenho que receber essa task de algum lugar? Eu tenho que passar essa task que eu quero adicionar. Lá do meu componente eu irei passar, mas eu tenho que passar, né, de algum lugar. Por isso que você tem que pensar no funcionamento. Se você sabe que você vai adicionar uma tarefa, você tem que saber também que você precisa receber uma tarefa. Então, beleza. Recebi minha tarefa aqui. Normalmente a gente dispara uma função que retorna um objeto. Porque lá no Reducer, a gente vai mexer, né, com esse objeto que a gente está tratando. O type aqui, eu vou colocar ddtask. E na chave, eu vou usar o atalho aqui, né, na chave task. Ele vai guardar lá a task, a tarefa. Tá? Tem aqui também a const. Const action remove task. Você concorda que para remover eu também tenho que ter a task? Porque eu tenho que saber qual task, né, qual tarefa que eu quero remover. Então eu tenho que receber ela. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o type dela. Vocês já vão entender, tá, o motivo desse type. Vai ficar bem claro. E aqui eu vou colocar, ó, o ID. O ID que eu quero remover. Porque quando eu for lá no meu Reducer, né, no meu Reducer, no meu arquivo principal do Reducer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um filter. E como eu quero remover esse cara, eu posso filtrar todo mundo que tem um ID diferente dele. Então eu já vou me adiantar, né, no meu pensamento e vou passar task.id. Então a gente já sabe que quando a gente for criar lá o nosso to-do, né, cada task adicionada ela vai ter que ter um ID. A gente vai ter que prestar atenção nisso. E conste também action edit task. Né? Edit task. Aqui, ó, para editar uma tarefa, eu particularmente, eu prefiro fazer o seguinte. Para não ficar colocando muita lógica no Reducer, eu gosto de, quando a gente edita a task, eu gosto de mandar toda a lista atualizada. Ou seja, quando o cara quer editar uma task, qual vai ser mais ou menos a lógica que a gente vai utilizar? A gente vai pegar o ID da tarefa que o cara vai editar, vai excluir ela e depois a gente adiciona o item já atualizado, já editado. Entendeu? A gente exclui o antigo e adiciona o novo. E para isso, a gente não vai ter que receber task. Quando a gente disparar essa ação aqui, a gente já vai estar com toda a lista atualizada, na lógica que a gente vai fazer. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, to do, que a gente vai retornar o to do inteiro, tá bom? Aqui eu vou colocar type edit task. Aqui eu vou colocar to do. Como eu disse para vocês, a gente vai ter que usar essas actions aqui lá no nosso componente. Então, nós vamos ter que exportá-las. Export tal, beleza. Export tal, beleza. E vamos exportar isso aqui também. Beleza. Feito isso, as nossas actions estão feitas. Agora só falta, da parte do Redux, só falta o nosso Reducer agora. Vou criar aqui, ó, Reducer.js. Boa. Então vamos lá. O nosso Reducer, como eu disse para vocês, ele é uma função. Então vou colocar aqui a estrutura de uma função. E por padrão, isso aqui não é eu que inventei, tá? O Reducer ele recebe dois parâmetros. Um é o estado atual, né? E o outro é a action. Porém, para não ter o problema de quando a gente rodar a primeira vez esse state undefined,
e também pode acarretar em outros problemas é, tipo assim, sempre que você vai fazer um reducer, você tem que declarar um initial state para ele, um estado inicial, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, const initial state. Eu vou falar que ele é um objeto, em que dentro desse objeto vai ter uma chave tasks, que é um array, uma chave editor, que vai ser false a começo, e uma chave id to edit, né? Que é o que? O id que vai ser editado. Vou deixar por padrão aqui o 0. Gustavo, por que esse editor? Quando o cara clicar lá em editar, a gente vai mudar o editor para true. É isso que faz mudar o botão de add task para edit task, entendeu? Mas vai ficar mais claro mais pra frente, tá? Por que a gente coloca aqueles types que eu comentei? Aqui a gente usa um switch. Switch é aquele cara que você dá uma variável para ele como base. Eu vou dar aqui o action.type. Esse action aqui, ó, é aquelas actions. Tá vendo aqui que a action ela tem um type e a task, por exemplo, essa aqui? Quando a gente chega aqui, a gente pega essa action, ela chega aqui nesse parâmetro, action. Sempre vai acontecer isso. Essa action disparada, ela sempre vai chegar como esse segundo parâmetro aqui. E aí ela chega aqui, action. Porém, o meu switch, eu preciso se basear em alguma coisa. Para isso que eu passo type. Entendeu? Add task. No caso, então eu tenho que, aqui no caso eu vou ter que importar. Importar o add task, o remove task e o edit task. Por quê? Porque eu vou ter que fazer as comparações. Eu falo, ó, caso essa action.type, que é esse cara aqui que a gente enviou. Por exemplo, vamos supor que a gente enviou uma tarefa de adicionar lá, uma action de adicionar. Ele vai enviar o type add task. Então a gente pergunta, esse type, ele é add task? Se ele for add task, quer dizer que o cara, ele quer adicionar uma tarefa. Como eu faço para adicionar uma tarefa? Então, a gente vai pensar, né? Para ele parar de reclamar, o default, a gente sempre retorna o state. Porque, tipo assim, o default vai ser o seguinte, se ele não entrar em nenhum caso, se ele não for nem add task, nem remove task, nem edit task, ele vai cair aqui. E a gente simplesmente retorna o estado como estava, tá? Beleza, mas vamos continuar. Aqui, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai retornar as nossas actions, né? Retornar o nosso novo estado. Porque o que a gente retorna daqui, ele vai virar o nosso novo estado, tá? E o que a gente retorna? O que é interessante para a gente retornar? Vamos lá. Qual é a estrutura do nosso initial state? Ele é um objeto. Então, eu não posso retornar um array, uma string. Ele tem que ser um objeto. Ele tem que seguir o padrão. Então, objeto. Como eu não vou mexer nem no editor, nem no id to edit, eu vou dar um state. Para ele espalhar lá, né, essas informações. E depois que você usa spread, o segundo, né, tipo assim, usei o spread. Se você colocar após o spread, né, depois da vírgula, uma chave que já existe lá, ele vai entender que você quer editar aquela chave. A gente vai querer editar tasks. O que a gente quer fazer? Vamos lá. A gente quer pegar tudo que estava salvo lá no state.tasks, todas as tarefas que já estavam lá, certo? Ah, tem que colocar aqui, é igual initial state, desculpa. Isso aqui é default parameter, tá? Ou seja, se esse state não tiver nada lá, ele vai receber esse cara aqui. Beleza? Só isso. Só isso. Ou seja, como eu acabei de explicar, a gente coloca todas as tarefas lá. E aqui a gente pode juntar com a nossa tarefa, né? Que é, no caso, a action.task. Gustavo, por que action.task? Porque quando a gente adicionou a tarefa aqui, lembra que a gente colocou task como sendo o nome da chave? Então, a gente resgata lá por task. Talvez algumas pessoas não entendam isso, então eu vou explicar. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso, tá? Porém, se eu não me engano, o S6, ele permite esse atalho de você colocar só task. Aí ele coloca, né, lá nessa chave. Beleza. Então, a nossa função de adicionar tarefa foi tudo tranquilo. É basicamente isso. Agora vamos para o caso de remover a tarefa. Eu tenho que retornar state. Qual a chave que eu quero alterar? Vocês concordam comigo que é a task? Porque eu não estou editando uma tarefa. Eu não preciso pegar nada lá do id to edit, por exemplo. Eu só quero
excluir um item. O que eu posso fazer? Aquilo lá que eu comentei. Lá no nosso tasks, a gente vai falar que ele vai receber um state. A gente pega todo estado, ponto tasks, que é a nossa chave, e a gente vai filtrar esse array. Lembra que na nossa action a gente passou um ID que a gente quer remover? Então a gente vai pegar esse elemento aqui atual desse filtro, né, e vai perguntar, ó, se esse elemento .id ele for diferente de action, lembra que eu falei que toda action disparada ela sai na chave action, em um objeto da action. Ele vem nesse objeto aqui. E aí eu tenho que pegar o quê? .id. Então vamos lá, se ele for diferente de action .id, ele pode ficar lá. Consequentemente, quem for esse action.id, esse cara que eu quero excluir, ele não vai conseguir entrar nesse novo array. Então, eu vou acabar excluindo esse elemento. Então, essa parte também foi. Opa! Caso for edit task, a gente vai retornar o quê? Como eu falei, lá quando a gente for fazer essa brincadeira de editar a tarefa, a gente vai retornar o to-do inteiro, a lista inteira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tasks action.todo. Gustavo, por que action.todo? Porque quando a gente disparou lá a nossa action, a gente mandou na chave to-do, tá bom? Só isso. Mas beleza, faltou só uma actionzinha aqui que eu vou fazer agora, que vai ser o quê? Export const. Lembra que eu falei que a gente tinha que editar o botão lá, se fosse add task ou edit task? E a gente também precisa atualizar o ID to edit, né? Que a gente não atualizou nada ainda. Então a gente tem um aqui, ó, que é change to editor, ou seja, mudando para o editor. Change to editor. Editor. Beleza. E eu vou criar uma actionzinha simples com ele. Change to editor. Ele está reclamando que... Ah, tá. Fiz errado. Export const action. Change editor. Ele vai receber aqui, ó, um ID. Aí você vai me perguntar, Gustavo, por que raios ele vai receber um ID? Eu vou te explicar. Tipo assim. Na verdade, que a gente pode passar direto. Deixa eu pensar. O que é melhor pra gente? Vamos passar o elemento inteiro. Não precisa. Vamos passar só o ID. Vamos lá. Acho que dá pra fazer assim de boa. Por que a gente vai precisar do ID, Gustavo? Quando a gente vai mudar para o editor, pensa comigo. Se vocês lembrarem lá quando eu mostrei no inicial, ele tinha uma fileirinha com os botões de excluir e uma fileirinha com os botões de editar. Quando eu clicar no botão de editar, eu vou disparar essa action aqui. Porque aí eu consigo mudar, né? Pegar o ID desse botão que o cara clicou e colocar lá no ID to edit. E ainda também consigo mudar o editor para true, que é aquela chave lá do nosso Reducer. Editor para true, tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou mandar aqui o type change to editor. E eu posso mandar também aqui esse ID, tá? Posso mandar através assim mesmo, tá bom? E lá no nosso Reducer a gente adiciona mais um caso, né? A gente importa aqui era o change. E a gente fala, ó, caso for change to editor, a gente pode retornar o quê? Vamos lá. A gente vai retornar return todo mundo que está lá no state. A chave to do a gente não vai mexer. Tasks, na verdade, a gente não vai mexer. A gente só tem que mudar o editor para true, porque o cara clicou lá no botão de editar. E a gente também tem que mudar o ID to edit, que a gente colocou ali, para action.id, que é o ID, né, do botão que o cara clicou. Aqui, ó. Certo? Beleza. Tranquilo. A gente pode exportar esse Reducer por default. E aqui no
no Store, a gente pode pegar esse Reducer. Lembra que eu falei que a gente ia ter que colocar o Reducer aqui? Então aqui eu vou importar o Reducer e aqui eu vou colocar ele. Então qualquer action disparada, ela vai vir para esse Reducer. E esse Reducer, ele vai fazer o tratamento. Se ela for adicionar task, ele adiciona. Se for remover, ele remove. Editar, ele edita. E se for para mudar para edição, ele muda. Tá? Tranquilíssimo. Beleza. Agora a gente vai começar a fazer a parte da conexão do Redux com o nosso React, com os nossos componentes, tá bom? O primeiro passo de tudo, você vai vir aqui no Index e você vai importar o Provider. O Provider vai ser quem vai te dar acesso, vai dar acesso aos componentes à Store. Então você tem que importar a Store que você criou, que é o quê? Aquela nossa Store lá que a gente colocou o Reducer, e o Provider, tá? Que é quem vai dar acesso aos nossos componentes, né? Para eles poderem... Nossa, não tá aparecendo aqui. Ah, tá. Aqui é React Redux, tá? Cuidado com isso aí. Que a gente passa Store. A gente passa Store. Isso aqui é da própria sintaxe, tá? Do Provider. E beleza. A gente envolve toda a nossa aplicação nesse Provider. Para toda a nossa aplicação receber esse Store. Tá bom? Por isso eu coloco no Index. Beleza. Então, vamos colocar a mão na massa. Vamos começar também a criar, né, o nosso to-do, as nossas páginas e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Repara que agora já apareceu tasks aqui, tá? É que ele não apareceu por completo, mas já apareceu uma coisinha ali. Tudo bem. Vamos então. Por enquanto eu vou fechar essas coisas que a gente não vai usar agora. Deixa eu ver, isso aqui a gente vai ter que usar daqui a pouco. Isso aqui não. Deixa eu ver, isso aqui não também. Vamos criar uma página. Vamos criar uma pasta de pages aqui. E dentro dela vamos criar um todo.jsx, tá? Aqui eu vou usar um comandinho rápido, né, pra gente criar logo. Prontinho. Só coloquei a estrutura básica. Quando a gente vai usar o Redux, quando a gente vai fazer a conexão do Redux com o nosso componente, tem uma função que o nome dela já diz tudo, que ela chama connect, que é o quê? Ela conecta o nosso componente no Redux, com o estado do Redux, para ele poder ter acesso. Então aqui eu importo ela do React Redux, é o connect. Tá bom? Para você usar esse connect é assim, ó. Você vai colocar isso aqui entre parênteses, vai usar o connect e vai abrir outros parênteses. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas é basicamente assim. Esse cara, ele retorna uma função e eu já estou executando essa função. Mas pensa assim, ele está conectando o store com esse cara aqui, com essa página. Ele está conectando todos os seus dados, tudo que você guardou na sua aplicação com essa página, tá? Beleza. Tranquilo, então. Vamos começar. Vamos primeiro renderizar esse cara aqui lá no app. É o to-do. Opa. To-do. Pronto. Prontinho. E aí a gente já tem o nosso to-do aí. Vamos então criar a nossa estrutura HTML, rapidinho. O vídeo já deve estar ficando um pouquinho longo, não sei. Deixa eu ver. Vai ser um input e um botão de... Ó, aqui já começa a sacada. Pera aí. Eu vou deixar esse botão fixo por enquanto, mas eu já explico, tá? Vamos criar um estado para esse cara aqui. Const task, .set task. Use state vazio. Beleza. Então vamos atualizar esse cara aqui, ó. Deixa eu dar umas indentações aqui, ó. O value dele vai ser task e o onChange dele vai ser uma funçãozinha aí que ela vai disparar set task e vai colocar lá o value. Gustavo, que é um value? Vou desestruturar daqui, ó.
Aqui a gente tem o nosso event, do event eu pego o target, do target eu pego o valor. E aí eu coloco esse valor lá. Deixa eu dar uma arrumada, boa. Beleza. Então se a gente olhar aqui nos nossos componentes, o estado da nossa aplicação do to-do, ele já está guardando ali a tarefa. Quando a gente clicar, a gente vai ter que disparar aquela action lá que a gente criou. Lembra que a gente criou uma action de adicionar tarefa? Beleza. Mas Gustavo, como que a gente vai usar essas actions aí? Tem uma função que chama map dispatch to props. Dispatch to props. O que é isso? Quando a gente vai disparar uma função, a gente usa o dispatch. O dispatch é o cara encarregado por pegar a nossa action que a gente criou aqui, com os parâmetros que ela recebe inteira, e levá-la lá para o nosso reducer. Tá o reducer, né, que faz toda a lógica, né? Ele pega, ele vê se eu tenho que adicionar uma tarefa, se eu tenho que remover, através do case que a gente definiu lá no type, tá bom? O type que orienta para onde ele deve seguir. Beleza. Dito isso, a gente tem que saber que o dispatch é o cara que pega essa action e manda para esse cara inteiro aqui, para esse cara tratar ela. Aqui nessa função, não sou eu que criei, tá? Essa função já vem não é que ela já vem criada, mas ela já é do próprio Redux. A gente pode fazer o seguinte, eu vou definir um nome aqui qualquer, add task, e ele vai ter que ter o mesmo funcionamento da nossa função lá. A nossa função não precisa receber uma tarefa, então aqui também vamos receber uma tarefa. Lembra que eu falei da função dispatch, que ela manda uma action para o reducer? A gente vai despachar que action? A action de adicionar tarefa. Então a gente vai ter que importar ela aqui. Já vou importar logo todas. Minha voz está falhando hoje. Action, edit task, action, remove task e action, change editor. Boa. E aqui, ó, eu vou disparar aquela action de task, passando como parâmetro para ela o task, que é a nossa tarefa a ser adicionada. Mas Gustavo, como você vai usar essa task se ela está aqui? Essa função ela tem o seguinte nome, map dispatch to props. To props, foca nessa parte. Isso aqui que você está retornando é um objeto. Tudo que você colocar aqui dentro ele vai jogar para suas props. Louco, né? Talvez você não acredite, mas olha isso. Ó, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, essa funçãozinha aqui, ela é o segundo parâmetro do connect. Tem mais uma que a gente vai falar. Por enquanto eu vou deixar a primeira nula e como essa é o segundo parâmetro, eu passo ela, né, como segundo parâmetro. Vamos lá no nosso console. Olha que bacana. Tá vendo que eu dei o console em props, ele já apareceu a task? Muito louco, né? Ele pegou essa função que a gente criou e colocou lá nas props. Mas como a gente é sagaz, a gente é o pique, né? A gente já desestrutura direto. Pega quem a gente quer. A task, tá bom? Então a gente já desestruturou direto. E quando o cara clicar nesse botão aqui, ó, a gente vai adicionar uma tarefa. Então vamos colocar um on-click. Quando o cara clicar aqui, a gente vai disparar uma função. Vou chamar add task. E aqui na add task, ela pede, né, a task mesmo, né, a tarefa. Então a gente vai passar aqui task, tá bom? Então, ó, vamos lá no nosso Redux, que agora ele vai ser muito útil esse cara aqui. Ó, coloquei aqui, cliquei. Olha que bacana. Ele recebeu a solicitação que a gente fez de adicionar a tarefa. Louco, né? Muito louco. Né? Da hora demais. Vamos adicionar aqui, ó. Perdão. Deixa eu dar uma olhada. Beleza, ele adicionou, ele disparou a action. A nossa action ela pegou todo mundo que estava lá e juntou com esse action.task que está lá no nosso add task. Beleza, suave. Vou recarregar isso aqui.
Adicionei uma tarefa. Beleza. Ele tá dando aí, deixa eu ver. Tá, eu acho. Tá, vamos continuar fazendo. Eu vou pegar aqui o map state agora. Outra funçãozinha que a gente pode ter acesso também com o connect é o map state to props. Ele faz a mesma coisa que o dispatch naquela... Ele coloca coisas, né, nas props. E ele permite a gente acessar o nosso estado. Para a gente poder ler ele, né, e pegar as informações que estão lá dentro. O que a gente pode passar do nosso estado? Se a gente lembrar, o nosso estado inicial lá tem o tasks, editor e o edit to edit. Então a gente pode pegar esses caras aí. Ó, eu posso pegar aqui, ó. Para ficar mais... Não, melhor fazer inteiro, senão vai ficar muito complicado também. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o tasks, que é o nosso array lá que a gente colocou, tá? E ele vai ser basicamente o state, que é o nosso cara lá, ó, que é o state.tasks. O nosso editor vai ser state.editor, que é o nosso estado lá e o editor. Lembrando que esse aqui é o nosso estado, né? Só estou acessando as chaves desse objeto. E esse aqui vai ser state.id to edit. Eu vou colocar id to edit. Vai ser o state.id to edit. Perfeito. E como eu falei que ele vem no primeiro parâmetro, a gente pode passar ele aqui. Map state to props, tá? Da hora demais. Da hora demais. Add task, beleza. A gente pode estruturar aqui também essas informações. Como eu falei para vocês, elas vêm pela task, né? Tasks. A gente pode pegar o editor. E, por último, a gente pode pegar o id to edit, que é o id que a gente vai editar, né? Então, se a gente dá um console log nesses caras aqui, ó, a gente consegue ver tudo que a gente passou. Vamos ver se está chegando tudo? Para não ter erro. Ó, repara que... Eita, poxa, foi mal. Ele passou uma função, a task, a add task. Aqui são as tasks, esse array vazio, ou seja, todas as tarefas que a gente tem. Aqui é a false, é basicamente o nosso editor, e o 0 é o id to edit, tá? Ó, repara que eu adicionei uma tarefa. Olha só o meu tasks agora. Vou mostrar só o task para ficar mais simples para vocês agora. Melhor, senão também vai ficar um efeito de visibilidade muito ruim. Aí não dá. Vou adicionar outra. Ó, beleza? Mas lembra que as tasks elas têm que ter um ID que eu comentei? Vocês lembram disso, né? As tasks elas têm que ter um ID, tá? Aqui dá pra gente ver, ó, a task que foi adicionada e o tipo dela, tá? Por exemplo, vou mandar outra aqui, ó. Ele mostra, ó, você enviou, o tipo que você enviou foi a add task e a task foi essa. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem que passar um ID para essa task? Então, aí a gente tem que, na hora de criar essa task, passar esse ID para ela. Para não ficar muita coisa aqui, eu vou criar uma função à parte. Vai ser assim. Add, vou colocar handle add task, tá bom? A gente não vai precisar passar parâmetro para ela nesse momento. E vamos criar essa função, né? Opa! E vamos criar essa função aqui. Beleza. Vamos criar. Eu gosto de deixar o estado sempre aqui em cima. Boa. Essa função, ela vai ter que, primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos criar um objeto aqui que a gente vai enviar, para não ficar muita coisa lá. Esse objeto ele vai ter uma chave task, que vai guardar, aqui é o atalho de novo, tá? Mesma coisa que colocar task, 2.task, que vai guardar nossa task, e a gente tem que mandar um ID. Mas aí você vai me perguntar, Gustavo,
ID é único, não pode ser igual. Então esse cara aqui, eu não posso chegar simplesmente e colocar 0. Senão todos vai ficar com ID 0 e quando eu clicar em editar, por exemplo, passando o índice 0, o edit aqui, por exemplo, 0, ele vai pegar e vai excluir todos. Ou seja, eu tenho que ter um ID dinâmico e que nunca se repita. Como eu faço isso? A gente pode fazer o seguinte. A gente vai criar uma constante aqui, ID. E a gente vai perguntar. Tasks.length. Length. Tasks.length. É maior que 0? Ou seja, vamos fazer o seguinte. É igual a 0, é melhor. Se ela for igual a 0, quer dizer que eu não tenho nenhum elemento lá. Então, meu ID ele pode ser 0. Legal? Mas caso ela não seja 0, a length dela, quer dizer que eu já tenho um elemento lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar task. Ó, olha que sacada da hora. Eu vou ir lá em tasks. Eu vou pegar... Lembrando que a tasks é um array que guarda todas as nossas tarefas, né? Então, eu vou ir lá e vou pegar na última posição. Tasks na posição tasks.length -1, ou seja, na última posição. Eu vou colocar um mais aqui para cá, isso aqui se torne string para ele virar um número, tá? O mais aqui é só para ele, tipo assim, se isso aqui for uma string, ele vai forçar isso aqui a virar um número, entendeu? Tipo, se ele for string 1, ele vai virar o número 1. Mas beleza, eu vou pegar esse último elemento e vou somar 1. Simplesmente isso, Gustavo? Não. Esse último elemento é um objeto, então acessa a propriedade dele, .id, tá bom? Então eu pego o ID do último elemento e somo 1. Por exemplo, se tiver lá um 9, o último elemento é um 9, ele vai vir aqui, ó, ele vai pegar o 9, que é o ID do último elemento, e vai somar 1. Entendeu? E a gente pode pegar esse ID aqui também. E aqui dentro, a gente usa aquela função de adicionar tarefa. A gente adiciona task, passando o nosso objeto, a nossa tarefa que a gente quer adicionar. Vamos ver se essa lógica funcionou? Vamos recarregar a página. Ó, repare que o ID é 0. Cliquei de novo. O ID foi para 1. Cliquei de novo. O ID foi para 2. Ele se mantém atualizado e nunca repete o ID. Tá bom? Eu vou fazer uma alteração aqui agora. Tá? Que é o seguinte. A gente, para saber se esse botão aqui ele vai ser de adicionar ou de remover, a gente precisa ver se o editor ele está true ou false. Se o nosso editor ele for falso, quer dizer que eu não estou editando nenhuma tarefa. Então, eu posso manter o botão add task. Mas se o meu editor, por um acaso, ele for true, ele tem que, o texto aqui desse botão vai ter que ser edit task e a action que ele vai disparar não é mais essa. Ele não vai mais adicionar uma tarefa, ele vai disparar aquela lá, ó, a edit task. É outra action. Então aqui eu vou fazer uma condicional para o botão. Como assim, Gustavo? Se o editor, como eu disse, ele for falso, né? O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar aquele botão, né, de adicionar, porque eu não estou editando. Então eu posso mostrar o botão de adicionar. Deixa eu dar um pull. Não. Pode arrumar isso aí. Calma aí, deixa eu arrumar a editação disso aqui que tá feio. Beleza. Boa. Se não, eu vou renderizar um outro botão. O que ele está reclamando aí? Deixa eu ver. Não, aqui é uma interrogação. Foi mal, coloquei uma interrogação ali. Se o editor... Deixa eu carregar essa página que tá bugada. Tá bugada aí, peraí. Se não, eu vou renderizar o edit task, tá bom? Pra gente editar nossa tarefa. Mano, eu dupliquei aqui o botão? Foi isso mesmo que eu fiz? Ô, louco. Beleza, então, ó, como o nosso editor tá falso, não vai alterar em nada. Repara que ele continua, né, mostrando ali pra gente, né, normal. Ó, continua adicionando normal. E caso o editor, ele seja falso, né, ou caso o editor seja true, ele vai cair nessa condição aqui e a gente vai poder editar uma tarefa, né? Então vamos colocar aqui um onClick. Eu vou chamar handle edit task, tá bom?
Na verdade, vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar. Pode ser. A gente deixa comentado aqui por enquanto que a gente não vai usar agora. Pode ser. Deixa comentadinho, beleza? Vamos começar a mostrar nossas tarefas que estão salvas? Vamos lá. Eu vou criar uma div aqui para mostrar essas tarefas, né? E vamos mostrar elas. Eu vou dar um tasks.map e para cada elemento eu vou fazer o seguinte. Eu vou renderizar uma div. Opa, foi mal, ele não foi, a minha div, ele não completou. E essa div, olha que bacana, ela vai renderizar um parágrafo com o nosso e.task. Por que e.task, Gustavo? Porque se vocês lembrarem, cada elemento nosso é um objeto. Então a gente tem que acessar a chave que a gente quer exibir, tá bom? Porém, não é somente isso. A gente também tem que renderizar, né, um botão para remover e um botão para editar. Não é mesmo? Então a gente adiciona aqui, ó. Vou adicionar um botão para remover, remove, e um botão de adicionar, ou de editar, desculpa. Um botão de editar. Até aí, tudo tranquilo. Quando a gente clicar nesse botão de remover aqui, a gente quer remover a tarefa. Então vamos começar a fazer isso aí. Aqui, ó, vamos criar mais uma função, que vai ser a remove task. Como eu disse, ela tem que receber a task. Se vocês lembrarem lá da nossa action, ela recebe a tarefa, ela pega o ID dela, né? E lá no Reducer ela filtra, tá bom? Eu sei que deve estar um pouco pesado agora para pegar esse conteúdo, mas se vocês quiserem eu posso trazer uma parte 2 explicando mais o começo. É que eu queria fazer uma parte mais funcionamento, mas enfim, mãos à obra. Vou chamar minha action remove task, passando minha task, tá bom? Tranquilo. É basicamente isso. A gente vai ter que desestruturar isso aqui para poder usar, tá bom? E quando o cara clicar aqui, o que a gente vai ter que fazer? Ó, vou passar aqui, ó, e.id, para não dar problema, né? Foi mal. E quando o cara clicar nesse botão aqui de remover, a gente pode colocar um onClick aqui, onClick. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a minha remove task, que eu mandei lá para as props, passando o meu elemento para ele remover. Ó, Gustavo, por que deu erro? Está tudo certo? Não está tudo certo. Quando a gente tem que chamar uma função e precisa passar um parâmetro no onClick, por exemplo, a gente não pode simplesmente colocar a função e passar um parâmetro. Toda função que exige um parâmetro, a gente tem que colocar uma função anônima. Oh, meu Deus, espera aí que eu fiz merda, eu fui para outro arquivo sem querer. Mas ó, toda função que ela precisa que você passe um parâmetro, você tem que colocar uma função anônima. Gustavo, mas quando eu posso usar sem nada, sem nenhuma função anônima, sem nada? Quando a função não existe parâmetro. Por exemplo, essa aqui, ó, handle add task. Repara que ela não exige nenhum parâmetro, por isso a gente não precisou colocar função anônima e nada. Mas como essa aqui exige, a gente tem que colocar, né, essa função anônima. E aí a gente passa o elemento que a gente quer remover. Vamos ver se está funcionando? Vou clicar em remover. Opa, peraí. Ali não disparou a action. Peraí. Ele nem chegou a disparar a action. Que ele deu erro ali. Olha lá. Actions must not have type. Why? Deixa eu olhar aqui. O type é remove task, action remove task, task.id. Action remove task. Perfeito. Passando a task. Perfeito. Tá bom. O que ele está reclamando? Actions may not have an undefined type. Have you missed? Não, eu passei o type. Só se eu importei a action aqui errada. Será que eu fiz isso? Deixa eu dar uma olhada. Map state to props, map dispatch to props. Vamos dar um console.log nessa remove task para a gente olhar ela. O que ela é?
Dispatch. Não, tá certo. Aí aqui eu chamo ela, passando o elemento. Aqui é uma função, né? Que ela... Tá certo, tá certinho. Nossa, que estranho. Remover. Não, ele tá dando problema. Type, eu escrevi type errado? Escrevi. Foi mal, gente. Eu escrevi tup. Eu não tinha percebido. Tá bom? Mas erros acontecem, normal. Vamos tirar esse console para não atrapalhar a gente. E vamos lá. Ó, vou clicar em remover. E olha que lindo. Ele disparou aqui no Redux a nossa remove task. Ele filtrou então, procurou pelo ID dela. E lá no filter, ele removeu ela. Então, beleza. Agora só falta a gente fazer, né, uma coisa. Criar a nossa edição de tarefa. Para a gente poder editar nossas tarefas, né? Então, vamos lá. Quando o cara clicar nesse botão aqui de editar, o que a gente vai fazer? Olha que legal. Lembra que a gente criou um cara para editar aqui, tipo, quando clicasse em editar, para esse botão aqui mudar para... Quer dizer, vamos lá. Do começo para vocês entenderem. Quando o cara clicar nesse botão aqui, esse botão aqui tem que mudar para editar tarefa ou edit task, né? E a gente tem que pegar o ID desse elemento que ele quer editar, né? Porque senão a gente não vai conseguir editar o elemento certo. Então, a gente criou essa Action Change Editor, que ela recebe esse ID que a gente vai editar. E lá no Reducer, se a gente olhar, ela pega, muda o editor para true. Ou seja, o botão renderizar já vai ser aquele edit task. E ela pega esse ID to edit, né? Ela guarda lá no edit to edit o ID que a gente vai editar. Então, quando a gente clicar aqui nesse botão, em qualquer botão desses, né, no map, a gente vai ter que chamar ela, que ela vai fazer esse trabalho aí pra gente, né? Lembrando que ela recebe um parâmetro, então vamos lá. Se a gente reparar lá, ele recebe o ID direto, então aqui a gente tem que passar change. Ah, tá, eu não criei essa função. Vamos lá criar change editor. Ele vai receber um ID, que nem a action dele. E ele vai dar um dispatch em action change editor, passando esse ID. Maravilhoso. Change editor. E eu passo aqui o e.id, né? Porém, eu não desestruturei das props. Vamos desestruturar. Tranquilíssimo. Beleza. Então, eu acho que agora já deve dar pra ver. Se a gente clicar aqui, ó, repara que ele já disparou a Change Editor e pegou o ID 0. Gustavo. Mas ele tá pegando... Ah, tá, ó. Coisa interessante. Tá vendo que ele manteve ali, ó, Edit Task? A gente não quer isso. A gente clica, ó, agora ele não volta mais pra false. Aí não dá, né? Então, como que a gente faz para resolver esse problema? Em vez de setar para true, a gente seta para o contrário do que está salvo lá no editor. Por exemplo, se lá tiver salvo falso, ele vai receber true. E se lá tiver falso true, e se lá tiver true, ele vai receber falso. Entendeu? Ó, agora ele recebe sempre o contrário. A mesma coisa a gente vai ter que fazer quando a gente clicar aqui, né? Porque quando a gente editar task, a gente tem que voltar, né, ao normal depois que a gente editar. Mas isso é mais pra frente. Vamos fazendo. Então, ó, já tá mudando do jeito que a gente precisa. Tá bom. Vamos então continuar fazendo. Onde eu parei, deixa eu ver. Tá bom? Eu tava mostrando aqui pra vocês, né? Então vamos lá. Olha só, vou adicionar 3 tarefas. E se a gente olha aqui, ó, a última tem o ID 2, né? Vou clicar em editar. Repara que ele pega esse ID 2, que é a que a gente vai editar, e ele muda lá para edit task. Então, quando a gente clicar aqui, ó, que é essa função aqui, render edit task, olha o que a gente vai fazer. Edit task, espero que eu não tenha errado. A gente vai, primeiramente, filtrar o array para excluir a tarefa antiga. Como assim, Gustavo? A gente não tem o ID da tarefa antiga, a gente pode dar um filtro lá no nosso tasks, que é todo o nosso array de tarefas. Eu vou filtrar ele
fazendo o seguinte. Eu vou ver se o elemento.id, porque são objetos, né? Ele é diferente de id to edit. Se ele for diferente, tudo bem, né? Mas se ele for igual, ele não vai entrar nesse novo array. E aí a gente cria o nosso novo objeto. Const new object. New obj, vai. Vamos deixar simples. Ele vai receber a task que está salva lá no momento, né? Que é essa aqui, né? A que vai estar salva no input. E ele vai colocar... Olha que da hora essa sacada. E ele vai simplesmente colocar o id to edit, que era o id antigo. Ou seja, eu estou editando um elemento, porque eu pego e reinsiro o id dele, né? Ou seja, é o mesmo elemento, porém eu excluo ele e adiciono ele já editado com o id anterior, com o id que ele tinha antes. Ou seja, estamos editando o elemento. E aí, vocês lembram que lá na minha task, eu falei para vocês que aqui eu gostava de mandar direto o nosso to-do inteiro atualizado? Então agora a gente também vai ter que criar, né, o nosso to-do inteiro para mandar para lá. Quem vai ser esse to-do, essa lista nova? Vai ser basicamente assim, ó. Const new list. Vai ser um array, porque lá, se a gente lembrar, também é um array aqui no estado inicial. E esse array vai ter o seguinte, vai ter todo mundo que está lá no array filter, mais esse novo objeto que eu criei. Olha que bacana. E agora a gente tem que, né, despachar essa função aqui, ó, edit task. A gente já importou essa action, porém se vocês perceberem eu ainda não criei uma funçãozinha para ela. Então vamos criar. Edit task. Ela recebe o to-do inteiro e ela dá um dispatch em action edit task, passando esse to-do, tá bom? Então, a gente pode desestruturar daqui e pegar essa edit task. E aqui, a gente dá um edit task com essa new list, tá bom? Vamos testar para ver o que acontece? Vamos lá. Vou colocar alguma coisa aqui. Vou clicar em editar. Beleza, olha que bacana. Se a gente reparar aqui o que aconteceu, ele pegou esse ID aqui, e aqui no Edit Task, ele modificou aquele cara, e colocou o mesmo ID que estava anteriormente. Ele modificou a task e colocou o mesmo ID que estava anteriormente. Aí você vai pensar, beleza, Gustavo, mas aqui ficou travado. Pô, e agora? Agora o cara só vai conseguir editar para sempre, não vai conseguir mais adicionar nada? Como que a gente faz isso? A gente não tem a função Change Editor, que muda o editor para o contrário dele. Então, depois de adicionar, a gente muda o editor para ele colocar o contrário. Porém, essa Change Editor, ela pede um parâmetro, um ID, se a gente lembrar lá, né? Ó, ela pede um ID. Porém, como não interessa para a gente editar nenhum no momento, a gente pode passar simplesmente um 0 aqui, um ID 0, não vai importar para a gente, entendeu? Vamos lá, então, vamos testar isso aí. Ó, adicionei. Vou clicar em editar, editei, e ele volta a adicionar task, ó. Beleza. Mas tem um problema aí, ó. 1, 12, 13, 14. Enfim. Vou editar essa aqui. Vou colocar, ó, alô. Olha pra onde que ela foi. Lá pra baixo. Não é legal isso, né? Não é legal. Tem uma funçãozinha que ela é usada para ordenar itens. O que a gente tem aqui comum a todas as tasks que a gente pode usar para ordenar? O array, a ordem que elas foram adicionadas. O array não, desculpa, o ID, a ordem que elas foram adicionadas. Então a gente pode pegar esse ID e ordenar por ele. Como que a gente faz isso, Gustavo? Com o método sort. Na hora de a gente exibir, a gente ordena. A gente dá um sort. Para ordenar aqui o sort, ele recebe os parâmetros, por exemplo, A e B, que é tipo do reducer lá, o ACC e o current value, né? Eu não vou explicar o sort aqui, mas o efeito dele é para quê? Para ordenar. Só isso, tá bom? E aqui, ó, deixa eu pensar, vai ser A.id menos B.id. Eu acho que isso aqui já basta pra gente ordenar. Deixa eu dar uma olhada. Não. Deixa eu criar na ordem pra gente ver. Talvez eu precise transformar isso aí em número.
já bastou. Repara que agora ele já ordenou. Vou editar o primeiro aqui, ó. Vou colocar 2 aqui no primeiro. Aí, olha que beleza. Como ele está ordenando pelo ID e o ID não muda, ele sempre vai manter a mesma ordem que eles foram adicionados. Muito bacana, né? Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje é basicamente isso. Eu sei que é muita coisa, o Redux, mas eu queria mostrar o funcionamento do Redux, como é que a gente pode usar ele, né? Para ficar bem legal. Quis falar um pouco também do problema que ele resolve, né? Que é aquele props alguma coisa que eu esqueci agora. Mas, se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando bem o comecinho, bem o início de Redux, desde a nata, assim, do zero, eu posso trazer também. Mas primeiro eu quis trazer ele em funcionamento, para vocês verem ele funcionando, tá bom? Eu sei que a começo, quem olha assim pela primeira vez pode achar que é muito complexo, mas confia em mim. Depois de um tempo de treino, 3 dias aí pegando, treinando, 3 a 4 dias, assim, uma semana, você consegue pegar. Porque o que você tem que aprender mesmo é a configuração do quê? Dessas pastas. Como que elas são criadas, o que você tem que usar para conectar, que no caso é o Connect, o provider que você tem que colocar aqui. Você tem que só lembrar desses detalhes, porque a estrutura do Reducer, para basicamente toda a aplicação, ela é a mesma. O que vai mudar é a lógica que você vai usar no Reducer. E as actions, claro. Tem também como a gente usar actions assíncronas, né? Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu traga, uma parte 2, sei lá, estilizando isso aqui, eu posso trazer também. Ou se vocês quiserem que eu explique desde o começo, eu também posso trazer, tá bom? Mas eu queria trazer esse vídeo aí para vocês verem o funcionamento do Redux com o React, beleza? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês, então agradeço aí a todo mundo que acompanhou até aqui e falou!